Oi, gente! Vamos lá para nossa segunda tentativa da live com a doutora Lélia. Lélia, né? A internet não está colaborando, mas vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. O pessoal estava super empolgado interagindo. Um tema super interessante, né? Para todo mundo, com certeza. Doutora Lélia entrou. Vamos ver se agora ela normaliza, doutora? Vamos lá. Ai, vamos ver, né? Torcer para dar. Tô te vendo. Tô te vendo e te ouvindo agora também. Parece Eu que também. normalizou. É, Ai, graças a Deus. maravilha. Maravilha. Ai, tomara que voltem, né? Tinha várias pessoas aí, tomara que voltem. Tinham, né? Eles estavam super empolgados com o tema. Tomara que eles voltem. É, é. Então tá, agora eu vou responder a pergunta, né? Que era quais são os malefícios, né, das telas. Então, E, a e internet é boa, a tela é boa, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? O excesso, né? Qual que é a virtude de fazer um bom uso dos eletrônicos? A moderação, a temperança, né? E nós humanos, gente, nós temos um problema com os excessos. A gente se excede para mais ou para menos. Essa é sempre uma tendência nossa, né? Então, olha, em relação, para ficar já bem claro no início, qual é o tempo de telas de criança de 0 a 2 anos? Qual? Zero. Nenhum tempo. Criança não pode ficar olhando 2 minutos pequenininha de 0 a 2 anos para uma tela, porque todo o sistema neurológico dela está em formação, né? E essas telas são muito rápidas, o movimento, né? As imagens, as cores são muito vivas, entendeu? E a criança fica com os uhum. olhinhos assim voltados, então prejudica, inclusive, segundo a Associação Pediátrica, as associações pediátricas de vários países, prejudica inclusive a parte oftalmológica dela, entendeu? Nossa, E olha. então não se dá tela para criança. Criança pequena tem que brincar com coisas que se manuseie e pode ver livrinhos, obviamente, livrinhos coloridos, né? E com histórias e com várias imagens, pode ver à vontade. E que, inclusive, desenvolve bastante o cérebro dela. As telas da criança de 0 a 12, em nenhuma criança desenvolve o cérebro, na verdade. Mas de 0 a 2 nem se dá tela para criança. De 3 a 6, quanto tempo? 45 minutos, no máximo. 45 minutos, no máximo, de 3 anos a 6 anos. E de 7 anos a 11 anos, 1 hora e meia no máximo. Tá? No Por máximo, dia, doutora? por dia, até. Tá. Segundo Aham. essas associações, que é assim, não é para ficar lá vendo qualquer coisa, tá? Emplastado, olhando para uma tela, vendo tudo rolar naquela, né, nas imagens. Não, é para ver o Uhum. quê? Um filme bacana, até junto com a família. Isso inclui isso, tá? Não é que é para ficar lá só Uhum. brincando nas redes sociais. Pode ser que vá ver uma pesquisa sobre animais, sobre vegetais, sobre história, enfim, entendeu? Então, são conteúdos super apropriados, tá? Não é para perder tempo em tela, rodar a tela. Isso não. Teve até uma pergunta aqui da Ellen, né? Ela perguntando se tela é ruim por si só ou Isso. se depende do conteúdo que você vai passar, né? Então depende, né? As duas coisas. Tela também é ruim, porque a tela é uma coisa que não. A gente não. A criança não se desenvolve, a gente descansa nas telas, entendeu? Por Aham. exemplo, eu lembro que eu Ela fica chegava. passiva, né? É passiva. A inteligência não é Uhum. modificável com as telas, tá? Um livro é, uma brincadeira de manusear é, um jogo é, cozinhar é, ouvir música é Uhum. interessante, né? Mas tela não. Então a tela, se ela tiver um conteúdo super bom, daí sim, desenvolve, porque aprende.
Mas essa tela de Aham. rodando coisas por bobagem, assim, através de redes sociais, ela não ajuda. Às vezes, ela irrita, né? Fizeram pesquisa na Espanha no seguinte sentido. Bom, agora, né, nesse tempo, todo mundo está vendo telas, estão felizes, porque tela, em princípio, seria uma distração, né? A Uhum. pesquisa mostra o quê? Que as pessoas ficavam altamente irritadas, com muito mau humor, né, por estar muito tempo nos smartphones. Entendeu? Nossa. Então, as pessoas, elas estão absolutizando o smartphone, né? O senhor Aham. smartphone, ele está muito importante, o tablet, entendeu? E em É. detrimento, todas as coisas maravilhosas, naturais, educativas, está tudo para baixo. Então, é hora da gente recuperar todas essas brincadeiras. Os pais e as mães têm que ser um pouco mais Uhum. criativos, inclusive, e já deixar preparado, porque se você pensar, na hora que uma criança chora, berra, ou que uma criança está muito entediada, ou que você tem que fazer algo e tem que ocupar o seu filho, você não tem nada nas mãos. Então é Uhum. fundamental as mães prepararem para estar em casa, em algum lugar, vários materiais educativos e lúdicos. Que não sejam somente, isso que é bem importante, hein, gente? Aqueles brinquedos de plástico, sonoros, caros às vezes, né? Entendeu? Sonoros, caros e sempre os mesmos, em que a interação é muito Sim. baixa da criança com o brinquedo, né? Mas enfim, voltando um pouco à sua pergunta, a tela ela causa transtornos mentais se ela for usada no excessivo tempo, tá? E Ah, ela então tem essa relação tem essa de relação. doenças psicológicas, de Tem, autismo também, doutora? então, do autismo, não. Não. Do Não? autismo, não. O autismo é o seguinte que eu sei. Ou o autista, que é exposto muito tempo às telas, ele fica mais alucinado, tá? Ele pode ter Ah, tá. uma atenção, às vezes, muito focada, mas ele fica alucinado por causa, às vezes, do som, da velocidade das imagens e das cores, né? Dos reflexos, assim, muito intensos, né? Agora, a Aham, gente pode entendi. dizer mais quais são os prejuízos da tela. Primeiro, a Tá. criança não se desenvolve bem como ela se desenvolve fazendo qualquer outra coisa, inclusive até andando em cima do murinho, andando em cima de um pneu, né? Caminhando na grama, desenvolve mais do que ficar vendo filme ou conteúdos diante dos eletrônicos, né? Entendeu? A criança tende a diminuir o vocabulário dela fica mais empobrecido. Olha só, Uhum. tá? A formação de ideias completas fica difícil para a criança, ela tende a ter um vocabulário e uma expressão verbal diminuída. Entendeu? Ela às vezes diz palavras-chave, ela fala pouco. Se ela fala pouco, ela escreve pouco, tá? Ela Uhum. escreve pouco e com menos conteúdo, menos qualidade. Ela fica com dificuldade para interpretar texto, porque as telas você não raciocina, não usa lógica, não usa nem a lógica verbal e nem a lógica matemática, né? Por isso, também a gente não precisa demonizar, se for usado naqueles tempos que eu falei, no máximo, né? Então tá tudo Aham. bem, tá? Agora, tela, é bom que as mães saibam, é uma das atividades da infância, entendeu? Um Uhum. tempinho pequenininho no dia, né? Agora, um pai e Sim. uma mãe podem encantar os seus filhos com materiais muito criativos, né? Então, no lugar disso, a criança pode ter, se morar fora, corda, bola, pneu, todo esse arsenal de brinquedos que há poucos anos atrás as Nossa. crianças brincavam, né? Se for É. dentro de casa, o material de papelaria, tá? É um gasto muito bom um pai e uma mãe irem numa papelaria e comprar aquilo tudo, de folhas A3, grandonas, cola colorida. Aí o que, que a criança pode usar? Todas as sucatas que ela se puder imaginar, pedaço de tecido, galinho, né? Sabe? Toquinho, Uhum. né? Flor, lã, algodão, entendeu? Toda essa brincadeira meio de pré-escola, de educação infantil, essa criança pode brincar no lugar das telas, tá? Ela não vai Muito bom. ficar.
fora de órbita, porque ela vai ver tela também. Vai ver aquele desenho, aquele que a mãe sabe, que ouviu de uma educadora, que ele é ótimo para aquela faixa etária. Então, ela vai ver aquele desenho, né? Entendeu? Ou um conteúdo que vai ajudar no que ela está aprendendo no colégio no momento. Entendeu? Vai ver 15 minutos Uhum. daquele conteúdo que elucida, né? Que fica mais gráfico, entendeu? Então, a questão é Muito ter bom. controle, né? É escolher, Entendi. tá? Aham. Inclusive, mais uma Só coisinha, por para exemplo. relembrar, quem entrou. Pode falar, doutor. Pode falar. Ah, então, só mais uma aí você já fala que quem vai em Tá. restaurante com crianças, que não deem o celular para a criança enquanto está esperando o prato chegar, né? Mas que levem para o restaurante uma folha, um livrinho, lápis de cor, crayon, entendeu? Qualquer coisinha mais simples que ela precisa levar um arsenal, mas que ela possa se distrair, que não seja no celular do pai ou da mãe. Entendi. Isso, porque isso é prejudicial, mais prejudicial ainda antes dela comer? Ou tem alguma relação? Não antes dela comer. Só que assim, muitas vezes, né, que os pais saem e a criança começa a ficar irritada, em vez da criança ficar quietinha, os pais conversarem com ela, contarem uma historinha, ou a criança desenhar alguma coisa, o que eles fazem? Ela começa a ficar inquieta porque ela tem que ficar paradinha, cai o smartphone na mão dela, entendeu? É. Para ela ficar quieta, para ela Uhum. sossegar, entendeu? Ah, sim. Tá? Isso que está errado. Então, os pais podem contar a Entendi. historinha, podem levar um livrinho e um lápis de cor com folha, né? Para ela Aham. esperar fazendo essas coisas e não manipulando um celular. Entendi. Então ela começa a achar que ela vai ficar quieta. Se ela tiver um Isso, smartphone na mão, ela vai ficar quieta, né? De outra isso, forma, não. Ela vai fazer isso o tempo todo, né? Porque eles exato. aprendem, né? Eles têm esse poder, né, de manipular desde pequenos, né, doutora? Sim, eles Eles conseguem, associam, né? Saber. eles conseguem, eles aprendem imediatamente, porque eles associam sempre, eles fazem uma associação Ah, super rápida. Criança de 2 anos associa, depois ela faz a birra, porque uma vez ela ganhou. Entendeu? E foi olha só. prazeroso. Se for Bastou uma prazeroso, ela vez, quer já de aprendeu. novo. Uhum, Nossa, entendi. exatamente. Não, só queria relembrar o tempo de tela para quem chegou depois. De 0 a 2, 0 telas, né? Zero Isso, tempo de tela. isso. Nada. De Nada. 2 a que idade? A 45 minutos por De dia? 3 a 6, dois que eu digo é 2 anos e 11 meses, né? De Ah, 3 a 6, tá. Aham. 45 minutos. De 3 a 6 Aham. anos e 11. E de 7 a 11, 1 hora e meia. No Ah, máximo. tá. Né? Sempre no máximo. Por E dia, aí não né? está incluído a criança ficar isolada manipulando sozinha uma tela, né? Um tablet. Não é isso. Esse tempo é o conteúdo, ele é programado. A mãe sabe que ele está vendo aquilo, aquele filminho lindo que ensina, aquele desenho cheio de mensagens, né? Aquele Uhum. documentário importante para o menino de 11 anos que está no colégio, entendeu? Lá Sim, ótimo. no Fundamental 2, né? Entendeu? Então, Aham. sempre a tela com uma programação, conteúdo de boa qualidade, né? E mesmo que Entendi. seja de boa Aham. qualidade, ele não pode ficar 3 horas porque é de boa qualidade. Entendi. Se atentar a esse tempo, né? Isso. Tá. E também não demonizar, né, doutora? Isso que eu Assim. falei. Uhum. Entendi. Não demonizar, A senhora. porque é moderno, né? É uma ferramenta. Uma É, ferramenta de trabalho, de estudo, de cultura, de comunicação, né? Então, ela não é má em uhum, si. É só ter o controle do uso e pronto. entendi. Doutora, a senhora comentou antes de brinquedinhos, né? Que não é no lugar do uso de tecnologias, né? A moto passou aqui. É, a mãe pode ter sempre brinquedinhos ali, né? Mas que não sejam aqueles com muitas cores, caríssimos, né? Com muito barulho. Quais são, o que as mães podem ter em casa, além da papelaria que a senhora falou? Tem alguma outra coisa que as mães podem investir nesse Sim, tem sentido? joguinhos de madeira. Todo joguinho construtivo.
né? Em vez do brinquedo que faz barulho, que faz coisa sozinha, que usa pilha e eletricidade, e que é sempre igual, sempre igual, sempre igual, né? Que a criança enjoa e muitas vezes ela se irrita, inclusive, né? Então, esses não são apropriados. Não precisa dar uma coisa caríssima, porque ela não se entretém bem, não se entretém bem, né? Nesse brinquedo comercial, tá? Então, mas todos Aham. os jogos de madeira, tá? De madeira, de pano, né? Para criança menor, entendeu? Todos os livrinhos. Uhum. Existe uma literatura, uma vasta literatura infanto-juvenil de excelente qualidade, né? Ler, a criança É até a verdade. partir dos 7 anos pode ler, ficar lendo o livrinho 1 hora e meia por dia, se ela, né? Se ela tiver interesse, Aham. entendeu? E, inclusive, Sim. ler vendo imagens, as imagens do livro não são prejudiciais quanto são as imagens de tela. Entendeu? As imagens de Ah, tela são entendi. altamente, assim, efusivas. Inclusive, nós, se a gente ficar vendo celular até tarde na cama, a gente demora para ficar com sono, É né? verdade. Das pessoas, entendeu? Então, em casa, Uhum. ter todo esse arsenal de papelaria, de sucata e jogos de tabuleiro, tá? Sim. Esse, tá? É, quebra-cabeça também, né? É bom? Quebra-cabeça, Quebra-cabeça, memória, xadrez. ludo, Aham. xadrez, resta um para fazer até sozinho, né? Jogo da vida, Aham. lince, né? War, Ah, estão muito legais mesmo. entendeu? Muito bom, doutora. É. É, no nosso, aliás, a senhora falou de livros, né? Lá no nosso grupo do Telegram, a gente tem lista de livros, né? Que daí os pais e as mães podem praticar já o inglês juntos também, né? Então, nós Uhum, indicamos várias, foram duas listas já. Uma com CD, se os pais não souberem ler, né? E outra uhum, sem CD, que os pais podem adquirir na Amazon, enfim. E uhum. para ter esse contato também, né? Então, nesse tempo, aproveitar também, né? Às vezes, coloca um filmezinho em inglês, já vai ensinando inglês, Isso, aqueles 15 minutos ou 45 minutos, né? isso. Aproveita ali e Uhum, no tempo livre, vai ensinando inglês de alguma forma, né? Temos uhum. também lista de brincadeiras que a gente deixou lá para as pessoas fazerem nessa quarentena também. Então, assim, no nosso grupo Telegram também já tem bastante coisa para as pessoas, né? E são centenas de famílias que tem aí pelo Instagram, né, disponibilizando coisas, ideias, né, especialmente nessa época. Então, acho que Exato. vale a pena os pais aí que estão aí, né, nas redes sociais, Uhum. aproveitarem, né, às vezes você não tem Sim, muita ideia, mas tem muita gente aí com é, ideias ótimas, né, isso. compartilhando. Isso, os pais normalmente não têm as ideias, a não ser se pais É, pedagoga, essas coisas, professora. aí sim. Mas os pais não têm, mas realmente está cheio de página das dicas, vocês inclusive, né? Tem página só de Uhum, brincadeira, só de brincadeiras, né? Então, os muito pais só têm legal. que promover, têm que comprar algumas coisas, e em casa tem que deixar Uhum, assim facilitado, e aquele é o mundo das crianças, né? Entendeu? entendi. Para passar o tempo. Aham. Antes a senhora comentou de algumas doenças, né? A relação do uso das telas com as doenças. E teve uma pessoa que perguntou quais são essas doenças. A senhora consegue falar algumas, assim? Uhum, uhum. Olha, o baixo nível não é doença, é quadro, é uma disfunção, né? O baixo nível de concentração, o alto nível de irritabilidade e agitação corporal, os déficits acadêmicos, porque cai o raciocínio lógico e o vocabulário, né? E aumenta a desconcentração, aquela mente difusa, muito aquele pensamento difuso mesmo, aquele que não para, aquele que não foca, né? Entendeu? Então, principalmente nessas partes cognitivas, e daí no emocional é a irritabilidade, a impaciência, né? E em grande escala, quando uma criança, já mais para adolescente, fica muito ligado nisso, em jogos, videogame, né? E redes e tudo, ele pode adquirir daí sim a doença, o vício, tá? Existem milhares de pré-adolescentes, adolescentes já com quadro de vício nas telas. E é um vício terrível, porque ele não consegue se desfazer daquilo. Então, assim, o vício é aquilo que tudo fica diminuído, tudo tem menos importância.
E nesse caso, as telas assumem um protagonismo muito grande, tá? Ele é preponderante. A felicidade dele está nas telas, nos jogos, entendeu? Nos videojogos, né? Aham. E às vezes crianças com 11, 12 anos, mas eles não começaram aos 11, 12 anos, tá? E essas crianças estavam inseridas numa família. Tem o pai, eu tenho, né? Eu tenho o pai e a mãe, eu tenho um dos dois. Então, de alguma maneira, foi favorecido, foi possibilitado, facilitado. Uhum. Então, quando os pais viram, essa criança atingiu muitas, tá? Um nível de adesão, né? Isso se chama adição, né? Que é o vício, ao mundo eletrônico, entendeu? Aí eles começam a ir mal na escola, não ter amigos, não ter gosto por fazer higiene, às vezes perde até a fome, pensa, entendeu? O sono é super descontrolado, né? Então, é muito cedo que isso acontece. Porque também, gente, olha, pense bem uma coisa, não são só os filhos que estão metidos nas telas. O problema é que os É adultos estão, tá? Tem muita verdade. coisa que os pais dizem que realmente só os filhos fazem. Erram, são inadequados, algumas coisas os pais têm que ajudar a corrigir. Mas neste caso é uma adesão muito alta do próprio pai e da própria mãe, né, nos seus aparelhos, nos seus dispositivos, entendeu? Então, o filho, além de ver que o pai e a mãe estão muito ligados nisso, né, o pai e a mãe eventualmente podem não estar ordenando o horário e o conteúdo, né, para ele, entendeu? E ainda por cima ele vê que os pais não prestam atenção nele, por quê? Porque estão ligados na tela. Entendeu? Então, Uhum. isso aumenta, tem um peso muito grande no vício da criança pelas telas, né? Então, tem um Entendi. autor Nossa, que diz bastante. que para alguns pais um e-mail é mais importante do que uma conversa de um filho, né? Uma frase do filho, entendeu? Né? E isso é uma grande verdade, tá? Então, a gente precisa Verdade. ter realmente um detox digital, que eu diria uma desescalada digital. Então, aquelas Uhum. famílias que estão com essa área comprometida, já que estão vendo o excesso, né, dos seus filhos, tem que fazer uma reprogramação em família. Tá? Todo mundo se reúne um dia, com tempo, sábado, domingo, depois do jantar, né? Para falar sobre isso, para falar do excesso, para falar das perdas que estão acontecendo com o exagero das telas, para Uhum. reprogramar atividades normais, naturais, que realmente trazem satisfação, tá? Que é brincar, passear, viajar, ler, jogar, brincar, cozinhar, fazer atividade física, tudo isso que é normal, que a mente e o corpo humano precisam. Entendeu? Uhum. Então, pais conscientes, eles retomam, eles recalculam a rota. Tá? Eu que digo, gente, Aham. vamos recalcular a rota, tá? Porque não tá legal. E tá muito fácil de entrar, porque o telefone está na mão, se acorda, ele tá ali, né? Passa o dia com ele por É. perto, entendeu? Né? Mas a gente não pode se tornar refém, né? É, que Não, é o tema dessa live, né? exato. Então, o que que acontece? Não existe mágica, tá? Não, como que eu vou tirar o celular do meu filho sem que ele sofra? Ah, para que não sofrer? Deixa sofrer um pouquinho a falta, né? Não precisa Aham. tirar o sofrimentozinho de nada, né? Deixa se sentir falta. Ué, põe no lugar uma coisa Aham. sadia, põe amigos dentro de casa, entendeu? Põe gincana Uhum. dentro de casa, põe os primos dentro de casa, né? Entendeu? Não para jogar videogame, né? Aham. Mas promovam mil brincadeiras. Vão passear juntos em família, três famílias no mesmo lugar, entendeu? Passar uma tarde inteira, um dia inteiro, né? Sem celular, sem tablet, né? Entendeu? Então as crianças vão tomando gosto por essa vida que é boa. A vida natural é boa. Só que as crianças, os pais estão reféns, tá? Então, Sim. ficam incertos, se tira ou não tira, ele grita. Se eu tiro, nossa, eu acho que ele é capaz de bater em mim, entendeu? Então, já passou um pouco do Uhum. ponto, né? E outros pais têm É. que ser encorajadores, né? Pais fortes, líderes, pais que se entusiasmam por essas coisas boas da vida que não sejam as telas. E o que acontece é que às vezes os pais ficam cansados, eles ficam muito em casa.
E casa não tem muita diversidade, né? Então eu faço a apologia dos pais saírem e ficarem entre famílias, tá? Saírem mais, Aham. né? Virem parque, gruta, vai no corpo de bombeiros, no quartel, sabe? Tem uma infinidade de lugares, nos parques da cidade, numa praia próxima, numa montanha, né? Então, gente, Verdade. vida real tem que se mexer, tem que ter criatividade, tem que ter. E tem que sair Uhum. da mesmice e da preguiça também. Porque às vezes os pais também têm preguiça, porque são mais adultos, né? Porque é tão difícil sair lá, até chegar lá, não sei o que, né? Entendeu? Então, tudo isso Uhum. acaba que a sua excelência, o celular, fica sendo muito central, né? Entendeu? Os pais precisam se policiar, então, né, para conseguir educar os filhos, né? Os pais precisam Isso. ser mais ativos e sair um pouquinho do celular também, né, para dar o exemplo. Exatamente. Inclusive, na família, dá para fazer o horário da leitura. Tá? 15 minutos. O que são 15 minutos? Cada um com o seu livro na mão, inclusive o pai e a mãe, né? É hora ali Sim. todo aí no sofá, no chão, no tapete, na almofada, é 15 minutos de leitura, cada um com o seu livro. Depois, no almoço, no jantar, cada um conta o que leu, a sua opinião, né? Entendeu? O seu parecer, né? Aí já ensina, o que Aham. o livro já ensina? Além de ler, interpretar, usar a inteligência, desenvolver o cérebro, o livrinho vai dar noção, o livro bom, de certo e errado, falso e verdadeiro, né? Do bem e do mal, entendeu? Então já está ensinando para as crianças a parte moral também. Muito bom, muito bom. É bom ter uma rotininha, então, né, doutora? Montar uma rotina agora na quarentena tá mais fácil, né? Tá todo mundo meio que em casa. Os pais às vezes estão de home office, né? Mas, ó, tá horário, papai e mamãe vão trabalhar. Depois disso, nós Uhum. vamos fazer tal coisa. É bom ter essa rotina, então. Perfeito, é ótimo, essa rotina é necessária, tá? É a rotina que Uhum. facilita a convivência, tá? A rotina não pode ser chata, a rotina às vezes parece que é monótona, não é, ela é só organizadora, né? Alguém está dizendo aqui, Aham. colocar a criança para ajudar nas tarefas, perfeito, vai sair essa semana aí no meu feed sobre isso, né? A Olha, criança que legal. ajuda, vocês não sabem, gente, o quanto que essa criança desenvolve mentalmente, né? Tem que ter habilidade manual, tem que pensar uma coisa que não saiu sujeira, então vai sair com o quê? Entendeu? Tem que se esmerar, tem que se comprometer, porque a tarefa dela é diária, também não pode ser ocasional, tá? A tarefa de criança é Ah, sistemática, todos os dias, né? Entendeu? coloca na Então rotina aí ajuda já, né? muito. Na rotina também. E ela não faz só para ela. Isso aqui é muito legal. Eu vi até muito pouco tempo atrás algumas mães que diziam assim: você é responsável pelo seu quarto, pelas suas coisas. Então a criança só fazia, né, aquilo que era dela, o meu quarto, as minhas coisas, o meu material, os meus calçados, né? É muito Nossa, egoísmo, legal. tá? Então, o que que é legal? Ah, Levar a criança ao altruísmo, sair do ego e colaborar na vida dos outros, da família, né? Dos irmãos e pais, e às vezes avós, né? Então, fazer para todos, aspirar o pó da casa, arrumar a mesa para todos, nossa, lavar a louça interessante. que todos sujaram, né? Entendeu? É Não regar o imaginava jardim da que seria uma casa. forma de egoísmo isso. Não imaginava. Nossa, tô chocada aqui. E eu aqui, nossa, super legal, criança arrumar o próprio quarto. Não, né? Nossa, eu não Aham, sabia, achei super não. interessante. Nossa, muito bom. É. É muito interessante isso, porque daí Ótimo. ela fica assim: meu quarto tá arrumado, eu já arrumei as minhas coisas, ele não, entendeu? Então não favorece. Aham, nossa, Legal, né? nossa, Legal. que interessante. Muito bom. É. Então, Então, doutora, acho que nós falamos tudo, né? A senhora tem alguma coisa mais para complementar aí que não tenhamos pois é, falado? eu vou citar aqui algumas coisas para ficar mais marcado na mente aí das mães, das Tá pessoas bom. que estão assistindo, que é assim, o mais atividade, né? O que fazer? Desenhar, cantar, as pessoas até mas não cantam. Subir em casa, subir
Tá travando pra mim, tá travando pra vocês, gente? Arsenal de papelaria e circuito. Sabe aquele circuito que criança... Tem casas que dá para ter, que é pular, tá? Passar embaixo. Lá tem Ai, tá travando bastante aqui pra mim agora, de novo. Daquele mesmo jeito que tava antes. O teu tá travando para mim. Aqui a minha... É isso. É, tá travando. Vai ter que Poxa, terminar. vamos ver se volta. Nossa, acho que ela não tá me ouvindo, né? Ela não tá sabendo que tá travando. Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô te ouvindo, tá travando. Tá, mas agora sim, beleza. Eu tô te ouvindo, Parece que voltou. normalizou. Voltou, acho que sim. Voltou Mas totalmente. eu não consegui ouvir desde quando a senhora começou a falar. Tá, Falar então eu a vou repetir. citação lá. Tá. Essas são Ai, as beleza. atividades. Né? Ó, desenhar, cantar, subir em pneus, em muros, correr, bola, bambolê, areia, terra, colagem, tinta, passeios na natureza, gincanas, circuito, aquele circuito psicomotor de subir, descer, passar por baixo, levantar, pular, né? Tem casas que tem espaço para isso, né? Isso é muito bacana. Tudo, gente, olha, presta atenção, tudo que é sensório motor é 10, é 1000 para a criança se desenvolver. Ela se desenvolve a autoestima porque ela consegue pular, consegue chegar lá em cima, né? É perfeito. Ela desenvolve a inteligência porque ela está usando muito os sentidos. A tela não usa os sentidos. A criança precisa de um movimento, pegar, sentir, cheirar, ouvir, manipular, né? Então, pense o mundo que tem de possibilidades que existe, né, para essas crianças brincarem, ficarem felizes, dormirem bem depois, gente, olha que legal, tá? Porque as telas às vezes deixam a criança excitada, Sim. né? Mentalmente excitada e corporalmente ela fica parada, né? Daí ela tem dificuldade de iniciar o sono, entendeu? Então, essa é a lição, né, para sair das telas, né? Agora, é importante os pais fazerem uma autorregulação. Né? A autorregulação é isso, para e pensa. Desse tempo que nós dissemos aqui, o quanto que nós estamos ultrapassando. Né? Aí nós vamos parar e começar de novo, vamos fazer 1000 coisas. Uma delas, e só um pouquinho, vai ser o uso dos eletrônicos, uma vezinha por dia, pouco tempo. Sim. Se a gente for parar para pensar, o tempo que a gente não fica no celular é que é pequenininho, né? O tempo que a gente fica no celular é muito grande se a gente for parar para ver mesmo, né? A gente vai se assustar. Exatamente. Ótimo. Olha aqui, amei as dicas de gincana, circuitos, é isso. E famílias mais perto de famílias, tá? Visitas. Agora não dá muito, mas daqui a pouco vai dar, né? Visitas, crianças próximas, vizinhos, primos, amigos, né? Esse é um mundo, porque o mundo mais offline. É verdade. A gente até brinca, né? Hoje se encontra com amigos, aí fala, nossa, foi tão bom que não deu nem tempo de tirar foto. Que ninguém nem lembrou de tirar foto. Geralmente é isso, né? É perfeito se for assim. Eu sempre falo também que não foi uma coisa que saiu da minha cabeça, né? Mas eu ouvi em algum lugar, eu sempre falo nas lives, que a criança ela nunca vai lembrar do dia que ela passou em frente à TV, né? Mas ela vai lembrar do dia que ela passou com os amigos, com a família, né? A gente mesmo não lembra qual foi um mega dia que a gente passou assistindo um filme, assistindo um desenho na TV, mas o que fica na nossa memória são os momentos, né? É ali, pessoa com pessoa, né? É isso que fica, né? Gente mais perto de gente, né? Exatamente. Você vai deixar gravada, né, a live? Vou deixar gravada, só se o Instagram não deixar, mas eu quero deixar. Então não começou agora, tá, Pri? Mas eu vou deixar gravado para você assistir logo depois, tá bom?
E é isso, acho, né, doutora? Quem não assistiu vai dar tempo. É, Sim, acho que é isso. acho que é isso, Eu então. tinha mais coisa, mas Muito também, como bom. avançou no tempo, eu tenho atividade agora, tá bom? Ah, tá bom, tá ótimo. Não, a gente marca outras oportunidades para conversar, tá? Adorei aqui a presença da Sim, senhora. foi Com um certeza prazer. todo mundo aproveitou muito. Foi um prazer para a gente também, viu? Muito obrigada, doutora. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a Imagina. gente até agora. Eu que Abração, viu? agradeço. Grande abraço para todo mundo. Tchau. Abraço. Tchau,